Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside e organizador aqui da 4ª edição do Digital Workplace Forum, o evento que foi criado para discutir esse novo modelo de trabalho que vem se transformando durante os últimos anos. Antes de começar, eu gostaria de fazer um aviso que na plataforma de vocês tem um formulário para você mandar as perguntas que vocês quiserem fazer para os nossos painelistas. Então, só pediria que vocês indicassem se vocês querem fazer a pergunta para ambos os painelistas ou especificamente para um deles. Outro aviso que eu gostaria de fazer é que vocês visitassem o stand dos nossos patrocinadores, porque hoje, no final do dia, nós vamos fazer um sorteio. Vamos sortear um kit oferecido pela Managing Engine e vamos sortear também um gift card de $100 oferecido pela Cloudflare. Hoje, ao final da nossa live, nós vamos também mandar um pequeno questionário para vocês fazerem uma avaliação do evento, para vocês também fazerem os seus comentários e observações e darem também sugestões. E, na sequência, vocês poderão assistir a live gravada dos 2 dias. E daqui mais alguns dias, daqui mais algum tempinho, ela já vai também estar disponível no YouTube. Bom, o painel de hoje vai discutir a questão da segurança no trabalho anywhere, né? Esse novo modo de trabalhar, onde hoje o lugar não é tão importante para que o trabalho aconteça, para que as pessoas tenham produtividade, possam ter uma experiência trabalhando tanto dentro do escritório ou qualquer lugar, seja na sua casa, no aeroporto, em viagem, enfim, como diz o tema, anywhere. Para abordar esse tema, nós vamos estar aqui com o Tonimar Dalba, que é o Technical Manager da Managing Engine, e também com o Breno Soares, que é gerente de vendas da Cloudflare Latinoamérica. O Breno deve estar entrando logo aqui na nossa plataforma, então, para a gente não nos atrasar e ganhar tempo, eu gostaria de pedir para o Tonimar iniciar aqui a apresentação dele. Aí, na sequência, teremos a apresentação do Breno e já estaremos abertos aí para as perguntas de todos vocês. Tonimar, muito obrigado pela sua participação. Pode começar a nossa live, por favor? Opa, bom dia a todos, bom dia, Claudinei, a todos os telespectadores aí, todo mundo que está acompanhando esse nosso painel. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. E vamos falar um pouco aí sobre essa questão do trabalho anywhere, né, em qualquer lugar. Acredito que todos já estejam vendo a minha tela aí. Antes, deixar aqui meu contato, caso alguém queira depois aí também. Meu nome está fácil de achar no LinkedIn, então não tem muitas opções, então a gente pode seguir por lá. Então, contando um pouquinho aqui de quem é a Managing Engine, né, do que nós fazemos parte. A Managing Engine faz parte do grupo da Zorro Corporation, que tem a sua história iniciada desde 96. Então, lá em 96, a gente já falava de IoT, coisa que recentemente aí ficou na moda, né, com os dispositivos de IoT aí no dia a dia das pessoas e etc. Em 2002, nós tivemos aí a necessidade de fazer uma divisão nova, né, que foi a Managed Engine, onde nasceu a divisão que eu represento aqui no Brasil, voltada a soluções de gestão de TI para empresas. Em 2005, a Zorro, voltada a soluções cloud para brigar aí no mercado de colaboração, como CRM e outras ferramentas colaborativas. A Zorro School, que é um programa que nós temos de formação de talentos, né? Então a gente sabe dessa questão do apagão que a gente vive falando, né, de profissionais de TI. Então, o Zorro School é uma das nossas divisões que visa dar uma instrução para as pessoas voltadas a negócios, à área técnica. No final de 2021, nasceram aí mais 2 divisões, a Control e a Training Central. A Control voltada à parte de orquestração, a orquestração de workflows, e a Training Central, que aí é toda a nossa base voltada a atender a plataforma de treinamento. Aqui um pouco dos escritórios, né, que nós estamos aí operando pelo mundo, inclusive aqui no Brasil nós temos 2 escritórios, um em São Paulo, que é onde fica as operações da Managing Engine, e em Florianópolis, a divisão da Zorro. Hoje contamos aí com mais de 15 mil funcionários, sendo que desses 15 mil, mais de 6 são dedicados à divisão da Managed Engine. Hoje temos aí mais de 280 mil
clientes, né, em 190 países que utilizam, né, acreditam aí nas nossas ferramentas. E aí é um portfólio com mais de 90 soluções para ajudar nessa gestão de TI. Então, aqui um pequeno resumo, né, do que a gente tem de portfólio. Não vou entrar muito, a gente precisaria de uns 4 dias de painel para falar. E aí vamos entrar diretamente nesse assunto, né, que é o ponto, né, segurança no trabalho anywhere. E eu coloquei essa outra parte aqui da questão aos cyberataques em negócio, porque tem uma questão atrelada a esse ponto, né? Porque qual que é a importância quando a gente fala de trabalho remoto? A gente tem a questão do endpoint do usuário, né? E aí eu gosto de quebrar essa nossa conversa no período da pandemia. Em 2020, a gente tinha ali até, né, no início da pandemia, aquele hábito, não era muito costume de trabalhar remoto, ainda não tinha essa maturidade em muitas empresas. Então, com a chegada da pandemia, né, do surto, né, que teve no início aí, e estourar a pandemia em si, muitas empresas passaram a adotar o trabalho remoto. E com isso vieram novos desafios, brechas de segurança. Por quê? Uma vez que o funcionário, né, que o colaborador passa a estar remoto, né, trabalhando remotamente, a gente precisa gerenciar esses endpoints, porque a gente tem algumas ameaças, né, os worms, cavalo de Troia, enfim, uma série de malwares que acabam afetando aí esses endpoints. E a gente tem o endpoint como sendo aí o elo mais visado, né, o elo mais sensível para ataque. Então, aqui nessa imagem, a gente tem aí uma série de ações, né, que o ponto de entrada é pelo endpoint. Então, seja lá um phishing, um malware aí, um ransomware, enfim. Então, a gente tem esses problemas que acabam aí se aproveitando dessa fragilidade do nosso endpoint. E a gente precisa, né, fazer o quê? A gestão desses dispositivos que estão remotos, né? Então, a gente fala de endpoint, não é porque ele saiu dentro da minha organização, está remoto, seja lá trabalhando de um camping no meio do mato ou da praia, enfim, anywhere, né, como o próprio nome do nosso painel já diz. Então, a gente precisa continuar com alguns pontos, como gerenciamento de patches, a questão de vulnerabilidades, controle de acesso a aplicações, a parte de DLP, então, assim, segurança dos navegadores. Então, a gente precisa ter o quê? Controles em cima desses dispositivos, independente de onde eles estejam, porque é muito mais comum, né? E quantas histórias a gente viu nesse período do início da pandemia até agora, com relação a incidentes se aproveitando desses usuários que estão remotos, né? Porque não tinha uma gerência em cima desses recursos e acabou ali um usuário que baixou, querendo ficar milionário, baixou uma extensão de um navegador para minerar Bitcoin. E, na verdade, a gente sabe que dificilmente, né, alguém fica rico do dia para a noite assim, né, de forma tão fácil. Então, a gente precisa ter alguns controles para ajudar a reduzir essa camada, né, essa superfície de ataques com relação aos desafios. Então, aqui a gente tem alguns dos componentes para a gestão de endpoints e a gente tem outros desafios, né, com relação a isso. A partir do momento que esse trabalho híbrido, né, como muitos estão chamando, passou a se tornar mais comum durante esse período de pandemia, esse aprendizado. Então, a gente tem que gerenciar o endpoint, garantir a segurança dos dados, a acessibilidade, né, dos endpoints, a segurança além do antivírus, né, porque a gente tinha aquela falsa impressão de que somente ter o antivírus eu estava protegido. Então, a gente tem vários outros aspectos, né, quando a gente fala de trabalho híbrido. O Breno depois vai comentar um pouco mais sobre a questão aí de PAN, de acesso privilegiado e tudo mais, mas a gente precisa ter uma série de controles que vão além só do antivírus. O antivírus é uma parte, a gestão do endpoint é outra, a gestão de identidade é mais um capítulo. Então, a gente tem aqui alguns desafios, né? Por exemplo, o isolamento dos endpoints. Quantos colegas a gente não vê no mercado falando que a partir do momento que os colaboradores, ou por opção, né, ou pela questão da própria pandemia,
ficaram isolados, né? Ferramentas não se conectam mais nos endpoints, somente fechando uma VPN. Então, são vários desafios que a gente tem para esse dispositivo. E até mesmo, né, aproveitando aí a questão dos IoTs, hoje a gente tem um trabalho remoto e basicamente todo mundo tem lá o seu aparelhinho IoT para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, para fazer alguma coisa, e ele está conectado na nossa mesma rede, né, de casa. E a partir daí alguém pode entrar nesses equipamentos de IoT e fazer o quê? Um acesso remoto através do Wi-Fi residencial para dentro da empresa, utilizando uma VPN. Então, a gente tem muitos outros aspectos para fazer essa gestão, né, para garantir aí a segurança. Então, a gente tem aqui alguns pontos, né? Então, a gente tem que impor política que exige uma conexão VPN, restrição de site, uma dezena de tarefas, né? Detectar um malware em arquivos e verificar o endereço de origem, tudo isso independente de onde esse dispositivo esteja. Fazer o geotracking dele, saber a localização, enfim, tudo isso a gente precisa continuar realizando, não é porque ele está fora da rede que não vai ser gerenciado. Então a gente tem vários desafios para fazer. Algumas tarefas aqui, né, de automatizar gerenciamento de pets, principalmente se a gente está remoto, né? Então, o navegador, enfim, uma série de pontos que a gente tem que cuidar. E aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, bem rápido, do porquê a gente tem que ter cuidados com os nossos endpoints. E além do antivírus. Aqui é um exemplo clássico de um ataque de spray de senha no Office 365. Aqui um usuário sem permissão nenhuma, ele faz o quê? Ele faz a leitura do Active Directory, das informações, e aqui não precisa de um curso avançado de hacker, não, tá? Você não precisa disso. Basta pegar a documentação da própria Microsoft e você consegue ter todos esses conteúdos. Por quê? É o PowerShell, é uma ferramenta de administração. Então, seguindo ali os passos que a gente tem dentro do TechNet, a gente consegue executar esses comandos. Então, qualquer usuário dentro do ambiente pode fazer a leitura do nosso Active Directory e coletar as informações, né? E extrair. Então, aqui nesse passo, o nosso usuário aí está agora fazendo um get na política default de uso de senhas. Então, ele já sabe ali que são 7 caracteres no mínimo, a duração, enfim, uma série de informações. Então, com base nisso, ele já sabe o quão fácil vai ser ou a dificuldade que ele vai ter para quebrar a senha. E agora, esse último comando, ele vai fazer o quê? Ele vai listar todos os usuários que têm a identidade aí de administrador. Então, olha só que maravilha. Já trouxe aí todas as informações dos usuários que são administradores. A partir daí, partir para o próximo vídeo aqui, a sequência desse ataque, vou chamar de novo o PowerShell e vou executar a segunda parte do ataque, que é onde eu invoco o módulo de Microsoft Online para fazer um discovery em cima dessa minha lista de usuários que eu exportei. E aí, com base nisso, eu faço meu teste de senhas para ver qual usuário daquela minha lista eu consegui quebrar. E com base nisso, eu tenho ali o nosso usuário com acesso privilegiado para fazer uma série de ações. Então, aqui eu faço a invocação, né, importo o módulo do spray ali do Microsoft Online, via PowerShell também, e coloco a lista aí que eu vou utilizar, né, dos usuários, o TXT que eu tenho exportado, e vou definir aqui uma senha, né, nesse exemplo, padrão para a gente fazer o teste em cima. Com base nisso, ele vai listar aí o usuário que teve a senha quebrada, tá? De uma forma bem simples, bem rápido de fazer. Então, já sei a quantidade de caracteres que eu tenho. Já tenho aqui, ó, o usuário bala, aí foi corrompido. Então, aqui é um pequeno exemplo que a gente tem. E a partir daí vem a importância da gente monitorar não só o endpoint, né? Por isso vai muito além do antivírus. A gente precisa entender o comportamento desse usuário, da aplicação no ambiente, enfim, de todo o meu ecossistema que eu tenho. Então, quem é o usuário privilegiado, o que ele está fazendo,
Então, por exemplo, a questão de mudança de política de equipamentos remotos, monitoramento de arquivos, quem tem acessado ou não, tráfego de correio eletrônico fora do horário, alteração de privilégio, enfim, bloqueio de contas, ou até aquela mais clássica de todas, né? Que é a configuração para a senha nunca expirar, né? Então, tem muita gente que ainda opta por isso, e outras informações. Então, aqui alguns exemplos que a gente tem, né? Por exemplo, no caso de ransomware, né? Esse aqui é um caso que utilizou aí do Kaseya junto com o PowerShell, para desabilitar o antivírus e executar aí a atividade de ransomware. Porém, todos eles deixam aí vestígios e pegadas. Então, a gente precisa ter aí ferramental tecnológico, né, para nos apoiar com essa mitigação dessas informações, de forma a remediar a ação, né? Então, no caso de um acesso remoto privilegiado, quem vai fazer o acesso? Está no grupo, se tem uma autorização, enfim. Isso aí o Breno vai ajudar a gente ali na sequência a entender um pouquinho mais isso. Mas todos esses vestígios nessas ações que são realizadas no meu endpoint, eu preciso ter uma análise desses dados para tomar uma remediação. Por exemplo, no caso do nosso teste ali de PowerShell, aquele usuário deveria executar o comando de PowerShell? Ou no momento que ele fosse executar, eu já criasse uma remediação para resolver esse problema? Então, a gente precisa entender o nosso ecossistema e entender que não existe aquela bala de prata, é um conjunto de ações que vai levar a gente a reduzir, né, a margem aí de um ataque, né? Então a gente vai estar bem mais preparado. E aqui a questão para explicar um pouco mais aí sobre análise de comportamento. Então eu tenho um analista de suporte que ele conecta ao repositório de código-fonte à noite e baixa os dados, ou um administrador que faz downloads em determinados horários em volumes diferentes. Recursos humanos que conecta em 10 estações ao mesmo tempo e instala um aplicativo desconhecido em todas elas. Ou um desenvolvedor que acessa a folha de pagamento. Então, aqui são comportamentos que a gente precisa entender. E quando a gente fala do trabalho remoto, o famoso anywhere, isso extrapola a esfera da empresa, porque eu passo a ter o número de escritórios igual ou maior a quantidade de colaboradores que eu tenho, que cada casa passa a se tornar um escritório. E como eu utilizo outras redes aí juntas, eu passo a ter um ecossistema muito mais complexo. E se eu não tiver maneiras ali de controlar, de gerenciar esses recursos, o que está passando na minha rede, nesse ecossistema todo, eu fico muito mais vulnerável. Será que aquele computador do colaborador que está remoto é só ele que faz o acesso ou ele compartilha com outro usuário da casa? O filho dele usa ali para jogar determinado horário, ou ele mesmo joga. Então, quais cuidados a gente tem? A gente sabe que quando partiu para o trabalho remoto, muita gente se sentiu muito mais confortável e mais relaxado para trabalhar, porque não tinha ali aquela supervisão, vamos dizer assim, do ambiente controlado que era a empresa. Então, a gente precisa entender o ecossistema de comportamento, não só dos usuários, mas das aplicações, de tudo que a gente tem, dos dispositivos na nossa rede, para entender o que está acontecendo e tomar uma ação muito mais rápida. E aí a importância da análise de comportamento, né? Então a gente consegue gerar aí informações, ter como saber esses itens, né? Sobre as anomalias, o que a gente tem de mais de anomalias no nosso ambiente, quais são os usuários, por exemplo, que representam mais riscos, e ter ali a informação na ponta dos dedos, né? De forma rápida, já com uma remediação para a gente tomar uma ação em si. Então, aqui eu deixo essa mensagem aí, nessa rápida apresentação, para a gente poder depois fazer um bate-papo, sobre a importância de gerenciar o ecossistema como um todo. Mesmo estando no trabalho remoto, a gente tem essa importância de entender o que tem, né? Então, só reforçando aqui, a importância de quando a gente sai do ambiente do escritório e passa a trabalhar remotamente, a gente passa a ter uma rede nova plugada nesse endpoint que conecta com a empresa.
Se eu não tiver controles aí, eu posso sofrer um ataque, né? A gente tem casos aí que a gente já ouviu de uma pessoa conectar naquelas lâmpadas inteligentes. Ali você tem as informações de login, dali ele já acessa o computador do usuário e parte via VPN para dentro de uma empresa. Então, assim, um cenário bem simples e rápido de identificar, mostrar como tem impactado, né, essas questões do IoT, né? Então, é legal você ter ali os equipamentos de IoT, enfim, trabalhar remoto, mas a empresa também precisa estender esse monitoramento, essa parte de cibersegurança para dentro do trabalho remoto. E, claro, continuar provendo a qualidade dos serviços para os usuários finais, estejam eles onde estiverem, né? Então, era isso aí. Muito obrigado, Claudinei, pelo tempo. Tá no mudo, Claudinei. Já dei a minha falha do dia já. Eu gostaria agora de convidar o Breno Soares, que é gerente de vendas da Cloudflare Latinoamérica, para sua apresentação, Bruno. Breno, por favor. Perfeito. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de todos. Tonimar, Claudinei, todos os que estão assistindo aí essa live aqui com a gente. Pessoal, de novo, né, eu sou aqui da Cloudflare. A Cloudflare é uma empresa, né, de segurança, de performance e confiabilidade, né, cuja missão é ajudar a construir uma internet melhor para todos, né? Atualmente a gente administra aí uma das redes mais potentes aí do mundo, né? Uma das maiores redes privadas aí do mundo, potencializando tudo que está na internet. Então, para vocês terem uma ideia, hoje em torno de 26% do tráfego da internet passa pela Cloudflare. E a nossa missão é justamente construir uma internet melhor e acessível e mais confiável aí para todos, né? Hoje, com esses serviços, né, a gente atende a empresas sem fins lucrativos, empresas privadas, empresas do governo. Se você tem algo na internet, aí provavelmente a gente vai conseguir proteger e acelerar aí para vocês, tá? Então, pegando o segmento aqui, o segmento do Tonimar, deixa eu compartilhar minha tela aqui, a gente vai continuar falando aqui sobre esse tópico de trabalho remoto. Deixa eu... Só um segundinho aqui que eu vou abrir aqui. Todos conseguem ver a minha tela? Tá, agora sim, beleza. Todos conseguem ver minha tela? Tudo certinho? Tudo certinho. Então, beleza. Pegando a continuidade aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouco aí do trabalho remoto, né? Da importância de hoje a gente ter aí uma segurança cada vez mais elevada, assim como foi mencionado antes, né? Quando você está trabalhando de casa hoje, as pessoas estão mais relaxadas, ela não está sozinha, existem outras pessoas que estão em volta. Então, como que as empresas conseguem colocar esse tipo de segurança onde não só a gente vai estar certificando que a máquina vai estar acessando a rede privada das empresas, mas também a gente quer ter certeza que quem está acessando são as pessoas que podem, de fato, acessar essas aplicações, né? Um pouquinho aqui, pessoal, para a gente começar, eu vou falar um pouco da visão geral aqui, né? Quais que são os fatores que estão impulsionando a transformação digital. A transformação digital é um dos pontos que está trazendo essa necessidade. A pandemia foi algo que acelerou essa transformação digital, né? A gente pôde ver aí que cada vez mais a internet está se transformando na nova rede corporativa. E a gente vai falar um pouquinho da jornada, né, de Zero Trust e SASE, quais que são os princípios, um pouquinho das tendências e um pouquinho dos critérios aí de seleção e os principais requisitos aí, tá?
Então, começando aqui pelos fatores comerciais que impulsionam essa transformação digital, acho que essa transformação digital não é algo que tenha acontecido recente, isso já vem acontecendo há alguns anos, mas é super nítido aí para todos nós que essa questão da pandemia acelerou ainda mais essa transformação digital. Inclusive a questão do trabalho remoto, né? Então, hoje a gente está vendo algumas tendências aí que estão impulsionando os negócios e que acaba tendo uma nova prioridade aqui para a equipe de TI. Então, a gente pode ver que empresas, né, estão se reajustando, se readaptando, né, com esse trabalho remoto, buscando novos fluxos, precisam de inovação mais rápida. As equipes que estão remotas, né, precisam continuar desenvolvendo, ter uma redução maior entre essas ameaças aí e ter uma conformidade, né? Enquanto isso, acaba tendo novas prioridades para a área de TI, né? Se todo mundo está acessando remoto, eu preciso ter mais visibilidade. Existem também uma migração para a nuvem que está acontecendo muito mais rápido, né? E tudo isso tem ajudado aí, com a tecnologia certa, a melhorar a produtividade. Muito pelo contrário, ao invés de estar sendo um empecilho, as empresas modernas que estão se adaptando aí às tecnologias disponíveis, né, estão melhorando a produtividade, estão conseguindo aí fazer uma consolidação de tecnologias, né, ao invés de estar trabalhando com inúmeras tecnologias por trás, como uma coxa de retalho, digamos assim, né, estão trabalhando com tecnologias mais consolidadas, que estão aumentando a produtividade e atendendo aí as demandas tanto da parte do trabalho remoto, quanto a parte de visibilidade e segurança que TI precisa. Ou seja, para que tudo isso aconteça, é preciso ter uma rede que se adapta também, tá? Então, acho que, né, a gente conseguiu ver claramente aí nessa essa questão da transformação digital, o que está acontecendo de fato, né? Quais são, o que está realmente trazendo essa mudança aí da transformação digital para dentro da parte de segurança. É super simples, eu acho que a gente tem notado que tudo tem ido para a nuvem. Lá atrás começou com os computadores indo para a nuvem, em seguida foram as aplicações, e agora até mesmo os dispositivos aí de segurança de rede, tudo no modelo SaaS, né? Só que a gente sabe que tudo isso acontece na camada da internet. E será que a internet está segura mesmo, né, para atender aí toda essa transformação? Né? Como eu estava mencionando aqui um pouco, só para dar um pouquinho mais de ilustração, né? Acho que no começo a gente viu aí a questão da infraestrutura de computação, né, se virtualizando e em seguida passando aí para nuvens múltiplas, né? Depois foi a infraestrutura de segurança, né, onde começou com máquinas físicas, né, com proxy e tudo mais, e depois acabou sendo também virtualizado e, em seguida, hoje, transformando-se, né, em um modelo Zero Trust, uma nova jornada aí de segurança, onde não tem confiança para ninguém, né? Zero Trust, que é o nome, então, não é confiar em nada, em nenhum dispositivo, e não é confiar em ninguém. Então, uma jornada, uma política de segurança aí, onde é um pouco mais rígida, porém, né, mais flexível e mais performática aí também. E no último sentido aqui foi a infraestrutura de rede, né? Então, a gente começa aqui com perímetro de WAN e agora com serviços de redes nativo na internet, né? Então, não é mais necessário aí contar somente com a parte física aí, com infraestrutura física para você ter sua rede privada hoje, né? Hoje tem isso como serviço também. Falando um pouquinho aqui do histórico, né, de como essas plataformas foram mudando, né, e o que está sendo buscado agora, né, depois aí desse trabalho remoto, né, mostrando aqui um pouco dessas plataformas. Acho que antes era muito mais algo bem menos simples de implementar, né, com
com uma necessidade muito grande aí de trabalhar com tecnologias diferenciadas, trabalhar com integradores de sistemas, né? Em seguida, teve uma plataforma de serviço um pouco mais gerenciada, onde mesmo assim ela tem uma simplicidade operacional, mas dependendo muito de provedores de telecomunicação aí para ajudar a mascarar as complexidades desse ambiente. E o novo modelo agora é a plataforma de serviço mais combinado, né, onde você tem uma simplicidade a mais aí de implementação e da parte operacional e continua tendo uma performance muito grande, uma velocidade aí na evolução. Então, pensa em um local único, onde você tem todos os seus serviços aí de Zero Trust e segurança de aplicativo, em algo que já é nativo da internet. Então, assim você não precisa ter o que eu estava mencionando para vocês, né? Aquela coxa de retalho, né? Onde existem vários tipos de produtos, vários tipos de tecnologia, e dessa maneira aqui, é a forma mais combinável, a forma mais simples de usar é você ter uma solução que possa providenciar serviços nativos da internet, compilando tudo isso dentro de um local único para você, com uma simplicidade maior aí, operacional e de implementação. Né, aqui dando um pouquinho mais de ilustração, né, acho que o futuro das redes é uma arquitetura de ponta a ponta, né? Então, o que a gente encontra muito hoje é uma arquitetura oferecida pela maioria, seria uma arquitetura onde as pessoas teriam, você teria uma origem aí, né? Onde as pessoas teriam os acessos, dentro desse acesso até a rampa de saída para qualquer outro destino, ou seja, da entrada da sua conexão à saída da conexão, são vários serviços encandeados ali dentro. É uma forma que a gente encontra muito hoje, que isso pode oferecer, de uma certa forma, aí, algum tipo de vulnerabilidade ou algum tipo de impacto na performance, né? Então, uma arquitetura ideal para você seria uma origem aí vindo de qualquer lugar, um acesso vindo de qualquer lugar, né? Onde ele passaria por dentro, né, de um lugar único, onde teria segurança, privacidade, performance, toda uma simplicidade de arquitetura para atender o seu usuário final, ao invés de novo, né? Eu gosto muito de usar esse termo porque é muito mais fácil de você se referir a isso, né? Ao invés de estar trabalhando com algum tipo de serviço onde é uma coxa de retalho, cada pedacinho aí vem de uma certa tecnologia, é importante trabalhar com uma empresa que teria uma arquitetura, né, que oferece tudo isso aí para vocês e que seja também aí, né, agnóstica, adotando aí a qualquer tipo de sistema que vocês tenham, né? Quais são as tendências que surgiram aí com essa transformação digital, com o acesso remoto? Eu acho que o que acaba acontecendo, né? Quando houve a pandemia, de imediato, né, muita gente aí teve que adotar a esse trabalho remoto, né? Então, muitas empresas tiveram que buscar soluções eficientes aí para atender todos. Mas imagina aí o trabalho que eles tiveram, né? De não só dar acesso às pessoas à rede interna, às aplicações internas, mas também, ao mesmo tempo, ter visibilidade disso tudo, o que elas estão acessando, o que elas estão vendo, qual vulnerabilidade que a gente poderia ter no nosso ambiente, e com isso surgiu essa demanda de uma jornada chamada Zero Trust, né, que não é um produto, ele é um princípio, né? A mesma coisa com o serviço de acesso seguro de borda, né, que não é um serviço, ele é um design, né, e muito mais além. Hoje, as ameaças estão cada vez mais modernas, né, como que podem proteger tudo isso. Vamos falar um pouquinho agora da jornada de Zero Trust. Bom, pessoal, não vou entrar muito nos temas técnicos aqui, mas basicamente uma jornada comum aqui que a gente tem visto bastante para Zero Trust, ela começa ali na camada de ZTNA, ou seja, toda essa camada aí de ZTNA
basicamente, a parte do início aí é uma substituição até da tradicional VPN. O que acontece? A gente sabe que a VPN é uma solução que atende relativamente aí ao acesso remoto, mas hoje precisam muito mais disso. A gente sabe que uma VPN ela vai conectar um dispositivo a outro dispositivo. Agora, como que eu posso certificar que não só a postura desse dispositivo está atual, mas quem está acessando esse dispositivo de fato é a pessoa que pode acessar? Então, isso que o Zero Trust vai trazer. Ele vai trazer uma granularidade maior, né, nas questões de segurança. Ao mesmo tempo que ele não confia em ninguém, ele vai ter medidas de segurança que as pessoas vão conseguir se autenticar e acessar com agilidade e segurança dentro dos ambientes. Então, nessa jornada, né, para Zero Trust, igual de novo, não é uma solução pontual, existem algumas camadas ali que você pode otimizar e dando os seus primeiros passos. Então, por exemplo, começando ali pela parte da VPN, né, reduzir progressivamente o uso da VPN, não só por funcionários, mas às vezes por terceiros também, né, eliminar o uso da VPN para esse acesso remoto, para algo mais eficiente, mais granular, onde o cliente pode ter uma visibilidade maior aí dos acessos, de todo esse tráfego aí de acesso remoto. Passando da parte da VPN, a gente entra nas aplicações internas, né? Então, consolidação das nuvens, consolidação das aplicações internas. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho um portal único aqui, a gente usa, né, a solução Zero Trust da Cloudflare. Então, a gente tem um portal único, onde eu me autentico para entrar com um dispositivo de biometria. Uma vez que eu estou dentro desse ambiente, eu vou ter acesso a somente as aplicações que o Breno tem acesso. Eu não vou conseguir olhar para o lado, né? E em terceiro lugar aqui dessa jornada é reduzir progressivamente, né, firewall e os circuitos privados, eliminar os circuitos privados, né? Então a gente começa a colocar esse tipo de segurança no parâmetro de rede também, né? Então, substituindo uma VPN, depois a parte das aplicações internas e em seguida, né, uma postura de segurança totalmente Zero Trust, colocando aí toda a rede da empresa dentro dessa segurança e com essa visibilidade. Então, isso é o que a gente tem visto, né, as etapas aqui da migração para o que se chama uma jornada Zero Trust. Aqui ela está falando, né, um pouquinho, né, mais do impacto dessa, resumindo aqui, né, mais do impacto aqui dessa questão da fase 1, da fase 2 e da fase 3. Só resumindo aqui essa parte, eu acho que o ganho que você tem, os resultados, né, que você tem como uma solução de Zero Trust moderna é uma integração muito mais rápido, né? Então, o retorno que você tem, isso é economia no seu tempo, você acaba ganhando mais visibilidade e consistência aí do seu tráfego, do seu ecossistema, menos interrupções e incidentes, né? Até por conta da rede ser uma rede super segura, com uma visibilidade muito grande, né, de todos os ataques mais modernos. Então, você acaba tendo aí uma proteção de parâmetro aí para você nesse modelo de Zero Trust e uma redução de custo operacional e complexividade de TI. Né, o que essa nova solução Zero Trust está trazendo? Ela está trazendo, né, uma plataforma completamente gerenciada, então ela tem bem menos complexidade comparada com as soluções tradicionais, então isso acaba eliminando qualquer tipo de custo aí a mais, né, que as pessoas teriam quando se trata de consultoria, quando se trata de mão de obra, né, por ter uma solução que você consegue fazer o deployment rápido, uma solução mais moderna e gerenciada, com uma curva de aprendizado menor, você acaba economizando com toda essa parte aí de deployment, de especialidade técnica, né? Então, e você também acaba garantindo aí a experiência do seu usuário final, né? Então, esse é um outro ponto muito importante, porque a gente sabe que hoje
as soluções mais tradicionais acabam tendo um pouco aí tem uma segurança muito boa, mas acabam pecando um pouco na performance. Então, essa solução da Cloudflare de Zero Trust é uma solução mais moderna, mais ágil e que tem uma performance muito boa. Quais que geralmente aí são os critérios de seleção e principais requisitos aí para uma solução Zero Trust? Eu acho que quando as pessoas estão... O Zero Trust ele é um tópico ainda meio confuso para alguns, né? Aqui eu dei um rápido exemplo aqui, até para respeitar o tempo de todo mundo, de como está sendo feita essa jornada, mas eu acho que um dos critérios, a parte do critério de seleção, ela é muito importante. Então, é importante você estar trabalhando aí com uma solução que seja simples de implementação e não complexa, como algumas tradicionais são, né? Eu acho que é importante você também analisar a questão, a resiliência de rede, né? Hoje, falando de trabalho remoto, as pessoas estão em todos os lugares do país e às vezes até globalmente, né? Então é importante ter uma rede confiável e performática para que essas pessoas que estejam em qualquer parte consigam acessar e tendo o mesmo nível de performance que precisam, né? E uma empresa que tem a velocidade da inovação, uma arquitetura, né, preparada aí para o futuro, né? Acho que esse novo modelo de trabalho, a gente não consegue falar com certeza, mas eu acho muito difícil isso mudar. Então, acho que vai continuar tendo esse trabalho remoto, vai continuar tendo trabalho híbrido, né? Algumas empresas vão fazer aí a combinação. E essa jornada de Zero Trust, ela não para, né? Ela começa na parte da aplicação, ela vai para a camada de rede, existe a parte de e-mail. Então, são várias camadas ali que essa jornada de Zero Trust vai estar ajudando vocês a colocarem cada vez mais segurança na empresa, sem ter que abrir mão da performance, né? Então, é importante estar trabalhando com uma empresa que esteja oferecendo, né, todos esses pontos aí de Zero Trust, atendendo a sua demanda. Né? O que seria uma arquitetura aí mais projetada, uma arquitetura de redes aí mais projetada para o futuro, né? Ela teria que ter uma conectividade altamente confiável, né? Então, uma empresa aí com uma rede bem robusta, com o fluxo de tráfego aí automatizado, né? Com alguns serviços combináveis, ou seja, atendendo a questão aí de vocês estarem trabalhando com qualquer tipo de aplicação. Então, a gente ter serviços nativos aí que podem ser adicionados, né, sem comprometer o desempenho. Inovação incansável, né? Então, para abordar os riscos mais emergentes, conformidades e padrões. Então, com certeza, aí essa parte é muito importante, né? Um painel de controle único, né? O mundo está encaminhando para uma consolidação. Então, cada vez mais as empresas estão procurando soluções que tenham um painel único, né, para você implantar essa solução de acesso aí N2N, né, ou então qualquer outra solução de segurança aí dentro dessa mesma tecnologia, né? Um painel de controle único, mas também que atende a qualquer ambiente que você esteja, seja ele um ambiente local, seja um ambiente na nuvem, seja um ambiente onde você está trabalhando com sistemas operacionais distintos, né? Está trabalhando com Windows, com Linux, com Mac. Então, uma solução que tem aí toda a integração independente do ambiente que você esteja, né? E uma única interface de gerenciamento nativa da nuvem. Né? Acho que hoje também um único console, uma única API, uma única política para facilitar as operações aí também. Então, ou seja, algo que esteja trabalhando também para eliminar a complexidade aí das ferramentas mais tradicionais. Pessoal, agora aqui falando um pouquinho da Cloudflare em si, né? Então, a gente falou aqui dessa questão do trabalho remoto, da confiabilidade, né, que precisa ter para você fazer uma parceria. Então, hoje aqui a Cloudflare, para vocês terem ideia, como eu mencionei lá no começo, a gente corre aí por volta de 26% do tráfego de toda a internet, né? A gente trabalha aí mais ou menos com 40 milhões de propriedades na internet que estão
sendo protegidas pela Cloudflare e recebemos em torno aí 87 bilhões de ataque diariamente, né? E eu acho que o grande legal aqui da Cloudflare, porque a gente tem uma estrutura bem robusta aqui, né? Uma rede bem robusta aqui, aonde a gente, por receber essa quantidade de ataque, obviamente a gente tem uma base de dados muito grande aqui, onde a gente consegue identificar os ataques mais modernos aí que estão acontecendo globalmente. No Brasil mesmo, inclusive, a gente tem mais de 36 data centers, né? E a gente trabalha com uma rede N-Cache, que significa que todas as nossas soluções rodam em todos os data centers, em todos os lugares, né? Atendendo o seu tráfego do ponto de origem dele, né? Então, isso é um ponto muito importante aí a lembrar. E voltando aqui, né, só para a gente finalizar aqui, eu gostaria de apresentar um pouquinho também sobre o caso de sucesso, né, da Acreditas. A gente falando aí de trabalho remoto, a Acreditas foi uma empresa que, né, trouxe um caso bem legal aí para a gente. Eles tiveram um desafio bem grande, né? Eles tinham acabado de mudar aí para o seu prédio novo, com mais de 5 mil funcionários, e logo em seguida, uma semana depois, tiveram que fazer essa transição para trabalhar remoto, né? Então, como que eles substituiriam a VPN? Como que eles protegeriam as 45 aplicações que eles tinham internamente, né? Como é que eles fariam tudo isso? Adotando uma solução Zero Trust, né? A escolhida foi a solução da Cloudflare. Com 48 horas, eles conseguiram fazer essa virada de chave aí para 5 mil funcionários trabalhando com o Zero Trust, eliminando aí a questão da VPN, né? E alguns dos resultados foram esses, né? Eles aumentaram a produtividade do time de DevOps, né? O resultado aqui também foi um crescimento aí de 100% de funcionário, com menos de 30% sendo aí da equipe de suporte de engenharia. Ou seja, né, isso está mostrando que a solução foi uma solução que eles realmente não tiveram que investir tanto assim, aumentar tanto o time técnico para ser gerenciado, e mesmo assim conseguiram atender 100% da base remota, né? E uma proteção aí para as 45 aplicativos, né, que eles tinham de bastante crítico aí essas aplicações, né? Conseguiram fazer toda essa transferência aí sem ter nenhum problema. Tá? Pessoal, finalizei aqui, tentei passar o máximo aqui, até para deixar um tempinho final aqui para a gente bater um papo. Tentei passar por toda a apresentação aqui. Qualquer outra dúvida a mais, obviamente, vocês vão ter o nosso contato aí para a gente trabalhar mais próximo, tá? E analisar o seu caso aí de perto. Bom, do meu lado é isso, pessoal. Obrigado, Bruno. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Recentemente aqui nós fizemos o evento Cloud Evolution, onde mostra que, segundo o Gartner, né, as duas tendências que estão bastante fortes é a adoção de multinuvem e a adoção de Zero Trust. Porém, a velocidade que isso está acontecendo nas organizações, digamos assim, está sendo de forma lenta, vamos dizer. Essas soluções de adoção de nuvem, ela passa, obviamente, por uma questão de custo. Mas a decisão de Zero Trust, para mim, me parece mais uma falta de conhecimento. Então, eu gostaria de saber de vocês como as empresas têm que fazer esse caminho para chegar a uma solução de Zero Trust. Por exemplo, ela é acessível a empresas de médio porte, porque, como você falou aqui na apresentação, é mais uma filosofia, mas tem uma certa complexidade tecnológica. Eu não sei se existe uma oferta, por exemplo, dessa rede para chegar a um Zero Trust como serviço, por exemplo, que a pessoa possa adotar esse modelo como serviço. Então, eu queria saber como é que vocês veem essa complexidade, né? Como é que as empresas, principalmente de médio porte, têm que se planejar, enfim, investir para chegar a essa solução de Zero Trust. Claudinei, isso é uma ótima dúvida. E eu acho que, assim, de novo, né, até mesmo esse modelo Zero Trust, ele não é um conceito relativamente novo, né? Muitas empresas já tentam aplicar isso há
há bastante tempo. Eu acho que a grande diferença que está acontecendo agora é justamente a parte da tecnologia. No caso da Cloudflare, nós somos uma empresa completamente na nuvem, completamente SaaS, por assinatura. Então, isso torna a nossa solução muito acessível a qualquer tipo de empresa, sendo uma empresa menor, uma empresa média, uma empresa de porte grande. Eu acho que esse modelo de subscrição, esse modelo por usuário, ele torna tudo isso muito acessível, né? No nosso caso aqui, é simplesmente por usuário. Então, existem, óbvio, precificação baseado em suporte e tudo mais, no nível de suporte que você necessita ter, mas eu acho que é uma solução aí super acessível para todo nível de empresa, né? Porque acho que também um outro ponto que a empresa tem que analisar, não só no investimento em cima de uma plataforma de tecnologia, mas qual que é o risco se eu não fizer nada? Qual que é o risco se eu receber aqui um email phishing, por exemplo, o meu funcionário clicar aqui no e-mail e a gente, né, foi exposto? Então, existe um estudo que a gente faz aqui também com os nossos clientes, né? Para também fazer toda essa análise aí, tanto da parte tecnológica quanto da parte comercial. Perfeito. Então, Neymar, como é que você vê essa questão, né? Eu vi aqui que a Cloudflare ela bloqueia bilhões de ataques, né? Eu vi até uma pesquisa aqui da Cisco que diz que em setembro de 2021 o trabalho remoto, né, foi alvo de mais de 100 milhões de ameaças por e-mail diariamente, né? E o e-mail é o canal aí do phishing, né? Como é que a Managed Engine ajuda as empresas nessa questão e também como é a sua opinião sobre a adoção do Zero Trust? Começando pelo Zero Trust, começar pegando o gancho aí que o Breno deixou, e é um assunto que não é novo, né? A gente tem aí, se não me falha a memória, começou a se falar em 2010, por aí, sobre Zero Trust. Mas o que a gente tem visto muito são as empresas não terem aquela maturidade ainda de ter um plano, né, uma política ali de segurança bem definido, que é o primeiro passo, né, que a gente tem que ter a documentação do que a gente tem na nossa infra, né? Então, como o Breno bem comentou aí na apresentação dele, o que a gente vai dar de Zero Trust, né? O pessoal não pode ter o acesso a tudo, né? A gente tem que passar a não confiar no que vai entrar na nossa rede. A gente precisa primeiro identificar quais são os recursos que a gente tem na rede para começar a negar esses acessos e pedir uma validação mais forte, criar esse mecanismo de Zero Trust no nosso ambiente. E com relação à questão dos ataques, né, em 2021, a gente viu aí, né, a crescente que foi o pessoal, todo mundo trabalhando de casa, né, uma grande parte aí do pessoal, e a gente tem essa questão que eu comentei, né, esse relaxamento natural de estar trabalhando de casa, não ter ali alguém vigiando o que você está fazendo, então te permite, né, tomar algumas ações impensadas muitas vezes, né, como eu comentei, de baixar uma extensão para minerar Bitcoin ou fazer algumas outras ações, e isso acaba gerando o quê? Brechas, né, e levando aí a nossa área de ataque, né, o risco maior para esses ataques ocorrerem. E a gente tem, né, dentro do nosso portfólio, né, da Managed Engine, como eu citei, mais de 90 produtos que vão fazer essa mitigação de acesso, seja acesso externo ou interno, movimentações que ocorrem, né, essa análise de comportamento de um ecossistema inteiro para ver o que está rolando. Se é um ataque de phishing, a gente tem soluções que vão remediar esse tipo de ataques para reduzir essa camada, né? E assim, a gente tem uma plataforma muito ampla aí de produtos que visam reduzir essa área de impacto, né? Então, seja na prevenção de perda de dados, né, do DLP, ou até a questão de PAN, de quem que vai acessar recurso privilegiado, cofre de senha, tudo isso, a questão de ajudar a fazer um hardening em ambientes, né? Então, a gente fala muito da questão de pets, mas geralmente a gente fala de pets, grande parte das empresas entende somente como o quê? Pet do sistema operacional. Mas a gente esquece que o navegador também tem vulnerabilidade, como recentemente saiu para um dos navegadores aí uma vulnerabilidade que precisava ser corrigida. Tem outras aplicações também que são utilizadas
frequentemente nas empresas que possuem vulnerabilidades, a gente precisa mitigar isso também. Então, a gente tem um conjunto de soluções que auxiliam aí a reduzir essa camada de ataques e prover, né, uma segurança maior, uma gestão mais eficiente do ambiente, reduzindo, assim, esses possíveis ataques que você comentou aí, que explodiram aí nos últimos 2 anos. Inclusive, eu até corroboro aqui uma pesquisa da 451 Research, né, que diz que os executivos do TI das empresas de vários países não confiam na proteção de dados ao trabalho remoto. Então, quer dizer, já é um problema que já vem da alta direção, né? Eles não estão sabendo tratar o assunto do trabalho remoto, né? E eu acho que cada vez mais isso vai ser prioritário nas empresas, porque hoje o trabalho híbrido é o que está predominando, né? Em termos de futuro aí que a gente está vendo, né? E como vocês falaram, as pessoas hoje estão trabalhando não só remotamente, mas em lugares bastante diferentes, né? Então, com diferentes estruturas de tecnologia e de conectividade, né? Você acredita que, por exemplo, qual seria, no seu ponto de vista, né, e também do seu, Breno, as principais recomendações que vocês fariam a esses dirigentes de TI para que eles se sentissem mais seguros em terem um ambiente de trabalho remoto eficaz? Minha visão com relação a isso, né, que a gente vem dizendo para todo mundo que a gente tem a chance de conversar sobre o assunto, é investir em tecnologia. O Breno foi muito cirúrgico no que ele comentou, que é um ponto que a gente discute bastante. É o que eu chamo de puxadinho digital, que é o pessoal que tenta utilizar várias soluções, né, e as soluções não se conversam. Então, é importante você ter ali, contar com recursos, soluções que fazem ali num console central uma única plataforma que vão te dar essas soluções. E, claro, é importante ter um planejamento, ter o inventário que você tem no ambiente. Quando eu falo inventário, não é saber quanto de computador tem e de software. É saber tudo, quem acessa, quem deixa de acessar, o horário, enfim, para criar em cima disso uma política, porque uma frase até do Edson Fontes, que geralmente está nos bate-papos aí também, que eu gosto muito, é que a gente discute, é a questão processos, tecnologia e as pessoas, e os indivíduos que tem. Então, a gente precisa ter o inventário de tudo isso para criar uma política, uma documentação que vai dar um respaldo para uma adoção de tecnologia, como apresentada pelo Breno e por mim aqui também, e a aplicação dela de uma forma correta, para reduzir essas chances, né, de como há muitas empresas aí, de não adotarem, ou por não ter a maturidade, ou por acharem que é caro. Caro é a questão depois do ataque, né? Se você sofreu um ataque, qual que é o impacto disso? E a gente vive falando aqui, você já não me aguenta mais falar disso, Claudinei, mas a reputação da empresa depois do ataque. Hoje a gente não fala mais, roubaram meus dados, mas o quanto isso representa de impacto para a reputação da empresa. É a mancha que vai ter isso. É um ponto muito importante, né, Tonimar? A gente acha que muitas vezes as empresas, né, ficam um pouco aí com medo, né, de fazer esse investimento numa tecnologia mais moderna ou de mudar os sistemas internos, mas eu acho que a grande pergunta é essa, né? Acho que, poxa, se a gente realmente fosse atacado aqui, qual que seria o impacto na nossa empresa? Fazer essa análise de risco, né? Em relação... voltando à sua pergunta aí também, o Claudinei, eu acho que é importante entender, de novo, né, igual o Tonimar, as pessoas entenderem, né, acho que todo mundo entende isso, mas cada vez mais buscar as tecnologias modernas, né, mudar um pouco o pensamento sobre essa questão aí da segurança tradicional, né, igual eu estava mencionando, de fato, né, uma VPN ajudou muita gente a conseguir fazer essa conexão remota quando aconteceu a pandemia, mas a gente também sabe que ela não é a tecnologia de ponta, digamos assim, para certificar, né, que não só a postura da sua máquina vai estar ali 100% para entrar na sua rede, mas também para o seu usuário que vai logar ali,
acessando remotamente, se garantir que o Claudinei é o Claudinei, o Tonimar é o Tonimar, e que quando vocês entrarem na rede, vocês vão acessar só aquilo que você tem permissão. Então, acho que é ficar bem atento aí com fazer uma análise, né, com umas soluções como uma Cloudflare, né, outras aí do mercado. Óbvio que aqui a nossa a gente considera a melhor líder de mercado aí, então conversa, traz para a gente esses cenários e vamos analisar a fundo, fazer uma análise aí do seu ambiente atual, né? Porque eu acho que no final do dia as pessoas vão ficar surpresas. Não, são soluções aí que são acessíveis, né? Principalmente sendo no modelo SaaS, são acessíveis para todos os níveis de empresa. Perfeito. Bom, pessoal, infelizmente a gente aqui está estourando aqui o nosso horário. Eu acho que a gente teria muito mais assunto para conversar, mas infelizmente aqui já passamos aqui do nosso tempo. Então, aqui queria agradecer mais uma vez o Tonimar e agradecer o Breno pela sua participação e espero vê-los nos próximos eventos aí da T-Inside. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Um abraço. Tchau.